Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Sobre o Master desmoronando sobre o Supremo e o Tribunal de Contas da União. Parece que nada mais Toffoli consegue segurar. E Moraes está no silêncio, mas há um contrato muito eloquente, né? E eu vejo agora página inteira no principal jornal da capital do país, entrevista com o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Eu nunca vi a Polícia Federal se manifestar claramente criticando um ministro do Supremo. E a crítica é absolutamente válida, né? Toffoli, tudo que ele fez em relação ao Master e outras manifestações é criticável. Desde eu lembro, né, dos tempos em que ele não se declarou suspeito, parte, como ex-advogado do PT, participando, votando em julgamentos do Mensalão, do Lava Jato, né? Quando eram pessoas com quem ele teve uma ligação muito grande durante muitos anos. E agora no Master, meu Deus do céu, né? E olhem só o que diz o delegado federal Edvandir Félix de Paiva numa entrevista no Correio Brasiliense. Há uma comoção na Polícia Federal e os delegados estão perplexos com as decisões de Toffoli. A acariação serve para decidir sobre uma divergência entre investigados, inquiridos ou testemunhas. E ela foi determinada logo no início, não foi uma decisão de autoridade policial. O inquérito policial é dirigido por um delegado de polícia, de carreira. Quando surgem decisões sucessivas que modificam esse planejamento, causa-se um problema para a investigação, né? Após a acariação, o Tribunal Superior, o Supremo, definiu um prazo exíguo. Pior do que isso, após as apreensões, decretaram o sigilo das apreensões para a própria equipe que estava investigando. E o material foi encaminhado para outro órgão, a Procuradoria-Geral da República, que tem outro papel na ação. Investigadores nomeados por Toffoli. Houve uma indicação nominal de peritos. Quero deixar claro que na Polícia Federal, quando um delegado requisita uma perícia, ele não escolhe os peritos, encaminha para o setor de perícias e a distribuição é feita para aquele que estiver na fila. Baseado na experiência de delegados, é muito complicado fazer oitivas sem analisar os dados e documentos que foram apreendidos. A investigação está totalmente fora do planejamento feito pela Polícia Federal. Ou seja, atrapalhou tudo, né? Queremos saber o que aconteceu, a sociedade quer saber o que aconteceu, uma sequência de decisões inusitadas. Eu nunca vi isso. A Polícia Federal está se referindo ao auto. Ele tirou o processo de onde ele deveria estar na primeira instância para ser o relator, né? Tendo lá os irmãos dele envolvidos naquele resort. Bom, já foi lá no Mensalão, a então namorada dele, hoje mulher dele, era advogada de partes, além do que ele tinha sido advogado do próprio PT. E agora eu vejo o principal editorial do Estadão de hoje, que é um dos principais jornais do país, né, intitulado "É preciso constranger Dias Toffoli pela condução", isso é título do editorial. E aí o subtítulo: "Pela condução ilegal e personalista do caso Master, para proteger o Supremo de seus próprios desvios". Meu Deus do céu, palavras fortes no editorial de um dos principais jornais do país. Está cobrando do presidente Fachin, dizendo que o silêncio de Fachin começa a se aproximar da omissão. Eu sei que Fachin está tentando uma saída aí meio sobre uma declaração, um código de conduta. Ora, código de conduta a pessoa traz de casa, pequenininho ainda.
Quem não pegou esse código de conduta de casa não vai adiantar, é da natureza dele. Infelizmente, eu digo isso no meu artigo, a sabatina do Senado não consegue botar o sujeito no divã e saber que ele não tem princípios éticos. Não? Bom, as decisões de Toffoli violam leis, e a Constituição Federal e os princípios de direito e mancham o Supremo. Isso eu estou lendo o editorial. O jornal mostra que o Supremo não é o foro, né? Que a Constituição Federal proíbe tribunal de exceção, que não existe o devido processo legal, que não pode ser juiz de um caso se tiver parente envolvido no caso, né? E apela a Fachin e ao Senado Federal para defender a lei, a Constituição e o próprio tribunal. E é disso que eu falo também no meu artigo, que vai sair amanhã de manhã, ainda em mais de 30 jornais, né? A defesa das instituições. Porque agentes dentro da instituição, do Tribunal de Contas da União e do Supremo, é que estão deteriorando, como Fux, quando assumiu a presidência do Supremo, alertava, né? A politização do Supremo, aderindo a causas políticas, é uma ação deletéria, destrutiva do próprio Supremo. Bom, mudando de assunto, na quinta-feira, Tarcísio vai visitar Bolsonaro. E está autorizado por Moraes a uma visita de 3 horas, das 8 da manhã às 11. Ou seja, vai ser uma conversa de definições sobre sucessão presidencial e candidaturas. Certamente vai ser. Não? Bom, enquanto isso, o Nicolas Ferreira continua a caminhada que começou em Paracatu e a chegada prevista para Brasília no domingo. Eu contei, pelas imagens, 12 acompanhantes, mesmo número de apóstolos, né? 12 acompanhantes. Entre eles estava lá o Gustavo Gayer, o Zucco do Rio Grande do Sul, o deputado Luciano Zucco, o vereador Carlos Bolsonaro, o deputado Felipe Barros do Paraná, o Carlos Jordi do Rio de Janeiro. Eu estou citando alguns, o Holliday, Fernando Holliday estava lá, né? Estão acompanhando. E Nicolas esclarece que é um clamor pacífico contra a falta de justiça, contra a injustiça, né? Os exageros cometidos contra as pessoas que foram condenadas. Enfim. Bom, e só para encerrar, o Brasil quase não está representado. Está só uma ministra lá, Esther Weck, ministra da Inovação. Falar em inovação no Brasil, né? Fica só uma palavra. A gente olha as coisas como a gente se atrasa, né? Mas, enfim, é outro. Não foi ninguém importante para lá do Poder Executivo, e é um foro econômico importante. Está lá o Trump sob o tiroteio da Europa, né? Depois que ele falou em querer a Groenlândia, eu lembro, pela história assim, de memória, comprou o Alasca da Rússia, comprou a Louisiana, aquela região ali da França, o Texas e a Califórnia eram do México. Na guerra com o México perdeu, né? Por isso que as cidades da Califórnia e do Texas têm nomes espanhóis, né? San Diego, San Francisco, Sacramento, né? E outras lá no Texas. Mas, enfim, Groenlândia. O que quer dizer Groenlândia? É terra verde. Ou seja, já teve calor nessa ilha que tem... Vocês sabiam que a Groenlândia tem o tamanho, somando Minas Gerais e Amazonas, ainda falta mais um pouquinho para dar o tamanho da Groenlândia, coberta de gelo. E aí eu acho graça, quando eu... Todos esses anos que vocês ouviram falar no aquecimento global, não contribuiu com o aquecimento global, Gente, essas mentiras universais são nojentas.
Está o maior frio na Europa como nunca se viu. Nunca a Rússia teve neve tão espessa, morrendo gente de frio, perturbando voos, aeroportos, até ligações ferroviárias, tudo. E isso é muito pior que aquecimento, porque o frio atrapalha a agricultura. O calor, ao contrário, o calor provoca germinação, né? Dá mais alimento. E tem a ver com as explosões do Sol, são ciclos que esquentam mais ou menos as águas dos oceanos. E isso faz o clima da Terra. Não? Só para a gente não cair na pandemia, a gente caiu na conversa. Né? Se vocês olharem hoje a nossa alimentação, que está tudo virando agora, as campanhas de indústrias, a indústria de remédio, a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, fazendo campanha para a mãe não dar o peito para as crianças, porque tinha que vender leite em pó, né? E todo mundo sabe hoje que o alimento mais perfeito é o leite materno, né? Só perde para o ovo, que também sofreu campanha. Meu Deus, a banha sofreu campanha, voltou completamente, as proteínas, a carne voltaram. Né? E a gente cai nessa. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.